Gente, eu não tô mais conseguindo ver o BBB 23 porque pra mim o BBB 19 tá se repetindo e isso me gera altos gatilhos. Mas eu acordo, entro na rede social e não adianta porra nenhuma que vejo o quê? Bruna Grifal berrando com César Black, se aproveitando levianamente de um feminismo pra desqualificar o cara, resumindo a machista. Porque aí não tem conversa, é machista e ponto. Só que não é ponto final, meu bem, é ponto contínuo, porque eu vou dar continuidade a esse assunto e vou hablar. Ah, mas enquanto homem você não pode dizer que uma mulher não tá sendo feminista. Talvez não mesmo, mas eu vou falar o que eu enxergo por trás desse feminismo que o descaracteriza enquanto feminismo. E eu, como um homem machista, e não vou ficar falando aqui machista em desconstrução pra ficar passando pano pra mim mesmo, não. Não, todo homem é machista, assim como todo branco é racista, assim como todo hétero é homofóbico, e a gente tem que se desconstruindo disso, mas todos nós nascemos assim. Nascemos não, mas somos educados assim desde o nosso nascimento. O machismo foi criado pelo homem branco? Sim, mas nós, homens pretos, a gente acaba se apropriando disso e a gente se fode lá na frente, mas a gente se apropria disso. E aí, como um homem machista, eu também sei identificar atitudes machistas e falas machistas em mulheres. Quando a Bruna não condena um cara que falou que ia dar uma cotovelada na boca dela, quando a Bruna não condena um cara que foi desmascarado por seduzi-la pra adquirir informações do quarto dela. E quando a Bruna faz uma dancinha em homenagem a um cara que importunou sexualmente uma outra mulher, ela tá tendo atitude machista, ela tá apoiando o machismo. Porém, quando a Bruna diz que um cara é machista porque ele levantou a voz pra ela após ela berrar com ele e ser totalmente agressiva verbalmente, ela tá sendo racista. E aí eu sei que um monte de gente vai vir marcar o Cacau Orfão, o pai dela, mas eu já falo diretamente pra ele: Cacau, a sua filha está sendo racista quando ela tem essa atitude com o Black, sim, porque ela não teve essa atitude com os outros homens que fizeram pior com ela ou pior com uma outra mulher. E aí eu fiquei pensando como tocar nesse assunto que parece separatista, dividir brancos com pretos, mas sobre o feminismo branco. E aí eu vou falar com a impressão que eu tenho, tá? Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, Catiúcia Ribeiro, Carla Cotirene e Bárbara Carini no Uma Intelectual Diferentona. Quando a gente fala de feminismo branco, não é que todas as mulheres brancas adotam esse tipo de feminismo, mas as feministas que excluem as mulheres pretas, e por isso a gente racializa de feminismo branco. Porque se não existisse essa problemática, seria só feminismo. Porém, eu vou além e eu quero muito conseguir construir esse pensamento, gente, sem ferir direitos humanos. E aí eu peço licença a essas mulheres que eu citei aqui, Catiúcia Ribeiro, Carla Cotirene, Bárbara Carini, porque já que eu citei o nome delas, e todas as mulheres que se sentirem aviltadas com o que eu vou falar aqui. Mais uma vez que esse feminismo branco se utiliza do feminismo pra desqualificar um homem preto, eu nem resumo ele só a feminismo branco, mas a feminiarcado, tá? Acabei de inventar uma terminologia nova, não sei se eu criei ou se alguém já falou sobre isso, mas assim, que medo. E a grosso modo, o feminiarcado é o patriarcado de saia. O que é o patriarcado? É o pai de todos esses preconceitos. Machismo, racismo, homofobia, transfobia, capacitismo, etarismo. É ele que diz que a mulher não é tão capaz quanto um homem. É ele que diz que pessoas pretas não são gente, são bichos. É ele que diz que pessoas com deficiência têm defeito. E é ele que diz que mulheres idosas são velhas. Ah, mas assim como os homens, eu vejo muita mulher dizendo isso também. Tá, mas são as mulheres que se fodem com isso, porra. Quem é que vai ser trocada pro cara ficar com uma novinha porque a mulher dele tá velha? Sendo que o cara é da mesma idade dessa mulher velha. E aí eles colocam num lugar de cima do bem e do mal. Não, isso não me atinge, não é pra mim. E a mulher reproduz e se fode, porque ela se torna velha até pra pegar um cara da idade dela, e uma sem vergonha quando pega um cara mais novo. E o cara da idade dela tá lá de gostoso, sendo velho da lancha de um monte de novinha. Ou seja, quem se fudeu com isso? Enfim, dito isso, por causa dessa reprodução de preconceitos operados pelo patriarcado, que eu amplio essa definição racializada que a gente chama de feminismo branco pra feminiarcado. Porque assim como o homem branco cis hétero que inventou o patriarcado e tá no topo da pirâmide social não quer dividir espaço com ninguém que é diferente dele, a mulher branca cis hétera também não tá disposta a dividir lugar nesse espaço que ela se encontra logo abaixo desse homem. E aí ela meio que mantém ele ali em troca de proteção. Porque quando a Bruna não se posiciona contra o Gabriel, Fop, Christian e Sapato, ela os tem como grandes aliados. E pô, perder um aliado que tá aqui em cima, que pode me manter nesse lugar, não é vantagem pra mim. Eu vou então passar um pano pra ele, pras coisas que ele faz de errado. É só um menino, pediu desculpa. Vibe Sônia Abrão querendo ficar bem com seus patrões, homens brancos cis héteros. Matei a charada da Sônia Abrão agora, gente. É por isso que ela só critica os pretos do BBB e os brancos que fazem um monte de merda, ela passa pano. Então vamos lá. Primeiramente no quesito machismo, porque eu não posso falar Bruna machista, porque ela é oprimida por esse preconceito. Porém, é uma atitude machista, e isso uma mulher pode ter, assim como pessoas pretas podem ter atitudes racistas, bom, quando ela passa pano para machistas. Agora no quesito racismo, que ela tenta disfarçar como feminismo, mas a gente sabe que é
é racismo. Quando ela só vota em pessoas pretas e fala assim, tô votando neles porque não tem quem votar. E assim, uma horda de gente branca. Quando ela diz que a Domitila feriu muito ela enquanto mulher quando usou o termo piriguete. Mas pra Domitila nunca tem aquele olhar de ela é só uma menina, pediu desculpas, zerou o game. Sendo que a Domitila pediu 300 desculpas. Esse olhar carinhoso que perdoa a atitude preconceituosa, ela só tem pra marmanjo branco safado. Ela também é racista quando o Black respira e ela fala assim, machista! E ela também é racista quando ela desqualifica a inteligência absurda da Sarah Lynn pra... eu não entendo nada que aquela garota fala. Como se a Sarah Lynn só falasse merda. Porque se a Sarah fosse um homem branco, ela falaria, nossa, como ele é inteligente, se expressa bem, né? Usa umas palavras difíceis que eu nem entendo. E aí pessoas como ela certamente usam da homofobia, do capacitismo, do etarismo e da transfobia pra se manter nesse segundo lugar. Apenas abaixo do homem branco cis hétero. Não, mulher com peru não é mulher, vai me estuprar num banheiro. Olha que discurso raso, gente. Que falta de conhecimento, que ignorância. É por causa desse feminismo da Bruna, que é um feminismo branco, porém ainda assim é considerado feminismo, nós pretos que racializamos esse feminismo, porque tudo que é branco, feminismo branco, não existe, é feminismo, é universal, né? E só pra vocês entenderem um exemplo bem prático, temos que escalar atores pra essa novela, mas vai precisar de atores pretos? Viu só, atores são atores brancos, porque a branquitude é universal, e atores pretos é o diferente do que é universal, é uma coisa mais específica, digamos, melhor, é uma exceção que precisa confirmar uma regra, e aí que vem aquela coisa do preto único, que acha que tá participando de um projeto de inclusão, que tá promovendo representatividade, mas só tá confirmando uma regra universal, de que é a branquitude que domina a porra toda. Bom, deixa eu voltar. É por causa desse feminismo da Bruna, é por causa de frutas podres como a Bruna, que toda a árvore do feminismo é comprometida. E aí, como menos com mais dá menos, e nesse caso não dá pra separar o joio do trigo, nesse mar do feminismo que se encontra poluído por pessoas como a Bruna, a mulher preta se sente um patinho fora d'água. E pesquisam cientificamente, e suas pesquisas dão origem a novas nomenclaturas para elas se sentirem inseridas na sociedade dentro de um movimento que defende a liberdade da mulher. Da mulher, que no caso, ela também é. Porque como o feminismo está sendo usado equivocadamente por mulheres brancas como a Bruna, para prejudicar gratuitamente homens pretos, para invalidar uma mulher preta, ou como muitas fazem, e aí eu não tô falando da Bruna porque eu não sei, para desqualificar uma mulher trans. Enfim, por esses e por outros motivos foi que as mulheres pretas pesquisaram e criaram o feminismo negro, que é um feminismo que as inclui, e o mulherismo africana, que trabalha com a tripla dificuldade das mulheres negras, que passa por raça, classe e, claro, gênero. Gente, pelo amor de Deus, Catiúcia Ribeiro, Carla Cotirene, Bárbara Carine, se aprofundem com elas nessas questões, por favor. Enfim, nessas novas definições que eu chamo de dissidentes do feminismo, que as mulheres pretas criaram, porque elas são excluídas do feminismo universal por certas feministas como a Bruna, não tem intenção separatista. Não tem essa de eu sou mais mulher do que você, caralho! O que existe é eu quero me entender como parte de alguma coisa. Porque o que provavelmente levou essas mulheres pretas a pesquisarem e chegarem a essas definições foi esse sentimento de eu não pertenço a um movimento do qual eu deveria pertencer, e que a Domitila deve estar vivendo muito isso. A Domitila vai sair com a cabeça muito cagada desse programa. A Domitila e a Aline, que são dois lados de uma mesma moeda. Porque a Aline viveu muito num meio branco quando era pobre, era empregada do lar, trabalhava para pessoas brancas. E quando ela ficou rica, entrou para a maior girl band do Brasil, ela apenas migrou de um lugar branco para outro lugar branco. E nesses dois lugares brancos, ela era respeitada para ser explorada. Aqui você é como se fosse da família. E aqui você tá sendo usada só pra gente dizer que trabalha com diversidade. A gente fica com ódio da Aline gritando com o Black, gritando com a Domitila. Amor, eu fiz vontade de matar a Aline. Mas um segundo depois eu falo assim, caralho, não. E peço perdão mentalmente pra Aline, porque as atitudes dela são super condizentes com uma opressão que ela vem sofrendo no programa e sofreu a vida inteira. Tanto as pessoas daqui que já passaram pela vida dela e das pessoas que estão aqui passando pela vida dela no momento, mantiveram ela aqui e agora mantém ela presa aqui nesse lugar. Que é um lugar de você tem voz e é ouvida, mas quando tá com a gente, quando tá a nosso serviço. E a Domitila é a Aline que se revolta e sai desses lugares e vai pra um outro lugar. E aí ela não tá mais a serviço dessa gente. E aí ela é uma rebelde que não presta. E aí essa gente daqui, que é tão legal com a Aline, convence ela de que a Domitila é uma vagabunda. Aí vocês viram como as duas se fodem de maneiras diferentes, mas sendo levadas pro mesmo lugar? Então, assim, esse feminismo branco da Bruna e de tantas outras Brunas que já passaram pela minha vida e se confunde com o feminismo, mas eu prefiro chamar de feminiarcado, não me engana mais.